Muito bem, amados, vamos continuar então o nosso estudo no Evangelho de João e hoje finalizaremos o capítulo 15, cujo contexto trata das palavras finais de Jesus para os seus discípulos, antes da cruz, ressurreição e o seu retorno ao Pai. O Senhor Jesus busca confortar, exortar, preparar os seus discípulos para a missão que eles teriam pela frente. E semana passada, vocês lembram, falamos sobre a exortação de Jesus para que os discípulos permanecessem no seu amor, pela graça, mediante a fé em Cristo. E esta permanência seria evidenciada principalmente em obediência à palavra e no amor uns pelos outros. E hoje veremos que depois de incentivar este amor mútuo entre os seus discípulos, o Senhor agora os adverte sobre a hostilidade do mundo, o ódio do mundo para com eles. Jesus prepara os seus discípulos para a perseguição que enfrentariam neste mundo. E como que os discípulos devem responder a esta hostilidade? Veremos que Jesus encoraja os seus a darem testemunho fiel, a perseverarem neste testemunho, mesmo diante da oposição. Por isso, vamos dividir a nossa mensagem hoje em 2 pontos. Veremos em nosso primeiro ponto que os discípulos de Cristo devem estar preparados para enfrentar a hostilidade deste mundo. Veremos isso dos versos 18 a 25. E em nosso segundo ponto, veremos que os discípulos de Cristo, mesmo diante desta hostilidade, devem testemunhar com fidelidade, fortalecidos no poder do Espírito Santo. Veremos isso dos versos 26 a 27, ok? Então esse será o nosso assunto e vamos começar com oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, a Deus, por tua maravilhosa graça em Cristo. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho. Obrigado pela certeza do teu amor para conosco, Senhor. E a certeza que somos aceitos pelo Senhor somente pelos méritos de Cristo, ligados a Cristo pela fé, por graça. E agora, Pai, pedimos o teu auxílio, a tua capacitação no poder do teu Espírito para transmitir a tua palavra. Abençoa cada irmão que estará recebendo essa mensagem. Faz a tua obra nas nossas vidas, ó Deus. Cria vida que glorifica o teu nome, edifica as nossas vidas na tua palavra. Assim nós oramos e clamamos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos ver então o nosso do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Então Jesus começa explicando aqui a causa, a razão do ódio deste mundo para com os seus discípulos, para com os crentes verdadeiros. Qual é essa causa? Perceba que ela é fundamentalmente espiritual, pois ela está diretamente relacionada ao ódio do mundo, primeiro para com Cristo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. A palavra mundo aqui indica o mundo sem Deus,
o reino do maligno, toda a ordem moral que se opõe a Deus e, consequentemente, ao seu povo. Então, os discípulos são odiados, pois eles não pertencem mais a este mundo, pertencem a Cristo. O crente ainda, como nós sabemos, ainda está no mundo para cumprir a sua missão, mas não pertence mais a este mundo, graças ao Senhor. Pois como pecadores, os crentes também pertenciam a este mundo caído, eram filhos da ira, escravos do diabo, como todos, mas conforme o verso 19 do nosso texto, foram escolhidos por Cristo, salvos pela graça soberana de Deus. E esta é a realidade da sua vida hoje. Se você está em Cristo, ligado a Ele pela fé, genuinamente, por graça, confessando Cristo como seu único Senhor e Salvador, como diz Colossenses, capítulo 1, verso 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Porém, isso, amados, implica em consequências na nossa relação com o mundo. Por isso, Jesus, no verso 20, repete a sentença, como ele falou lá no capítulo 13, não é o servo maior do que o seu senhor? E essa afirmação, no contexto aqui, indica que o crente unido a Cristo, ligado à videira verdadeira, não deve se considerar imune às perseguições. Elas virão, como Jesus sofreu. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Porém, esta união com Cristo traz também o outro lado. Ao espalharmos o Evangelho pelo mundo, nosso campo missionário, haverão aqueles que serão alcançados, que serão tocados pela palavra, que serão convertidos. Grandiosa alegria do crente: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E no verso 21, Jesus deixa bem claro a razão do ódio deste mundo. Ele diz: tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Este mundo caído em pecado é ignorante em relação ao conhecimento do Deus verdadeiro. Está em trevas. Por isso perseguiram a Cristo. Por isso a maioria dos judeus o rejeitou, veio para o que era seu e os seus não o receberam. E no verso 22, Jesus explica que a sua vinda evidenciou a pior manifestação do pecado humano, que é exatamente a rejeição a Deus. É rebelião contra Deus. Esta é a explicação para o termo pecado não teriam. Não é que não tinham pecado antes de Jesus vir, mas este pecado da rebelião foi ainda mais evidenciado com a sua vinda, exemplificado na vida dos judeus em seu tempo, que o rejeitaram. Pois Jesus, em seu ministério terreno entre os judeus, deu todos os sinais, como acompanhamos no estudo dos primeiros capítulos aqui de João. Vocês lembram? Cada sinal que estudamos, que procuramos entender o significado, Jesus provou claramente ser o Filho unigênito do Pai, o verdadeiro Messias, conforme as Escrituras do Antigo Testamento profetizavam. Realizou inúmeros sinais e obras, confirmando que Ele é o Eu Sou, o Verbo que se fez carne. Desta forma, todo o ódio demonstrado pelos judeus, principalmente entre os líderes religiosos de sua época, era indesculpável, como é o nosso pecado de incredulidade. A manifestação do pecado após a queda em Adão, rebelião contra Deus, não querer crer em sua verdade, apesar de todas as evidências. Por isso o Senhor diz no verso 24, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai.
Já vimos e falamos em mensagens anteriores sobre a plena unidade do Pai com o Filho, em essência, de acordo com a doutrina da Santíssima Trindade. Então, sendo assim, quem odeia Cristo, odeia Deus Pai. Quem rejeita Cristo, ao mesmo tempo, rejeita a Deus Pai. Como o apóstolo João depois vai dizer lá na sua epístola, lá em 1 João, capítulo 2, versos 22 a 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. E Jesus, então, arremata este argumento sobre a causa da perseguição, dizendo que tudo isso não estava fora do controle soberano de Deus. Pelo contrário, acontece como cumprimento das Escrituras. Olha o que ele diz no verso 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo. Ou seja, a própria lei, termo aqui que se refere a todo o Antigo Testamento, que aponta como um todo para a vinda de Cristo, esta lei, tão defendida por aqueles judeus que odiavam a Jesus, era exatamente a lei que os condena por esse ódio, sem motivo nenhum contra Cristo. Jesus cita aqui provavelmente o Salmo 69, salmo que indica o ódio que Davi enfrentou diante dos inimigos de Deus, e isso, claro, aponta para o Davi perfeito, Cristo, que agora sofre este ódio em sua intensidade plena. Mas o impressionante é que nada disso estava fora dos planos de Deus, pois é exatamente por este ódio que Jesus será levado à cruz. E a cruz não é um acidente. A cruz é o plano soberano de Deus, que em amor busca salvar pecadores, que se arrependem do seu pecado de rebelião contra Ele e confiam somente em Cristo, o seu amado Filho. Então, como diz Hendrickson, ou seja, com e por meio de todo esse ódio, Deus está cumprindo o seu plano de redenção. O ódio dos homens deve resultar na crucificação de Cristo, a fim de que os homens, seu povo, sejam salvos. No entanto, o decreto eterno está se cumprindo de tal maneira que a culpa repousa no homem, não em Deus. Portanto, amados, Deus é soberano e por sua muito sábia providência, de forma misteriosa, Ele faz até mesmo as investidas malignas, a fúria dos homens ímpios, no final das contas, colaborarem para a realização de seus bons propósitos para com o seu amado povo. Então aqui temos esta lição fundamental de Jesus aos seus apóstolos, para o ministério deles que está prestes a começar. Haverá sim hostilidade, haverá sim perseguição, sofrimento. E aqui percebemos mais uma vez como Jesus realmente é um mestre perfeito e repleto de amor, pois ele nunca iludiu os seus discípulos, dizendo que não enfrentariam dificuldades, que os problemas iriam terminar se seguissem a ele, que a vida cristã seria um mar de rosas. Não, pelo contrário, em certos aspectos, os problemas iriam aumentar seguindo a ele. Então Jesus, em amor, sempre fala a verdade. Por isso você pode confiar plenamente nele, na sua palavra que não falha. E dessa forma Jesus ensinou claramente que se alguém quer segui-lo, deve calcular o custo do que significa ser um verdadeiro discípulo de Cristo neste mundo caído. Tudo deve ser submetido ao Rei. Olha o que ele diz lá em Lucas, capítulo 14, versos 26 a 27. Se alguém vem a mim e não aborrece aqui no sentido de amar mais, a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Isso quer dizer que Cristo deve ter a total primazia no coração dos seus discípulos. A prioridade, a fidelidade deve ser total a Ele, acima de tudo. E aqueles que estão dispostos a isso, pela graça, alcançados pelo amor incomparável do Rei, conhecendo cada vez mais a glória deste Rei eterno, os seus atributos gloriosos, cativados por sua glória, estes, ao seguir os seus passos, devem estar preparados para enfrentar também a hostilidade deste mundo. O Senhor prepara os seus discípulos em amor. E de fato, Jesus, como Deus, tendo conhecimento sobrenatural de todas as coisas, que controla tudo, antes mesmo de acontecer, aqui em João 15, está dizendo que aconteceria esta perseguição, e assim aconteceu na vida dos apóstolos. Primeiro, eles foram perseguidos pelos próprios judeus. Como Jesus avisou, tudo isto vos farão por causa do meu nome. E aí então, por exemplo, vamos dar uma olhada lá em Atos, capítulo 4, episódio que Pedro e João foram presos e estavam diante do Sinédrio. E olha o que as autoridades disseram para eles. Atos 4, verso 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Perceba, isso que provoca o ódio deles, ensinar no nome de Jesus, pregar Cristo. Porém, qual foi a resposta deles? Eles se amedrontaram e recuaram com medo? Não. Olha o verso 19. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Tão cheios do Espírito Santo, conforme a promessa cumprida do Senhor que os revestiu de poder, mesmo diante das ameaças, eles afirmam aqui com respeito, sabedoria diante das autoridades, que neste ponto específico não poderiam obedecer, pois a prioridade máxima é o Senhor. O amor pelo Senhor Jesus está acima de tudo. E por isso continuariam pregando o Evangelho de Cristo, mesmo que isso lhes custasse a vida. Como depois o apóstolo Paulo vai dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, pela certeza que ele tinha que ao partir estaria com o Senhor. E assim então, amados, se desenvolveu a perseguição. Como sabemos, o primeiro mártir cristão foi Estevão, apedrejado até a morte. Atos, capítulo 7. Depois, Tiago foi morto a fio da espada pelo rei Herodes. Atos, capítulo 12. E então já no final do século I surge a primeira perseguição por parte do Império Romano sob o comando do imperador Nero, que acusa falsamente os cristãos de terem incendiado Roma. E é nesse período que acontece a maioria das mortes dos apóstolos. Conforme diz a tradição, o apóstolo Paulo foi decapitado a mando de Nero. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de ficar na mesma posição do seu Senhor. O apóstolo André, diz a tradição, irmão de Pedro, teria sido torturado e colocado em uma cruz em forma de X, e dali pregou o evangelho aos seus perseguidores até a morte. Depois dos apóstolos, temos um caso bastante conhecido, Policarpo de Esmirna, que foi discípulo do apóstolo João. Ele foi preso, confrontado pelo governador. E diante da fogueira, o governador romano disse que se ele negasse a Cristo e dissesse, César é Senhor, e prestasse culto ao imperador, seria livre. Mas ele então responde, 86 anos tenho servido a Cristo, e ele não me fez nada de errado. Como então posso blasfemar meu rei que me salvou?
e assim foi lançado na fogueira. Então, quando você estuda a história da igreja, percebe que a perseguição tem sido presente. Dando um salto na história para a época dos puritanos, houve também oposição na Inglaterra. Por exemplo, John Bunyan, que citei semana passada, escritor de O Peregrino. Pastor, pregador do evangelho, foi preso por pregar sem autorização do governo. E ele seria solto se prometesse que não mais pregaria, e ele deu então a famosa resposta: se eu for solto hoje, amanhã pregarei. E ficou mais 12 anos preso. Então a perseguição esteve presente pela história da igreja, por vezes é amenizada, intensificada em diferentes locais, ela continua acontecendo nos dias de hoje, em países mais fechados para o evangelho. Existem registros de cristãos sendo mortos por motivos relacionados à fé, como, por exemplo, divulga a organização Portas Abertas, que traz também o ranking de países mais fechados para o evangelho. Lembremos de orar por nossos irmãos nessa situação. Portanto, como crentes em Cristo, devemos estar preparados para enfrentar a hostilidade neste mundo, como diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vivemos em um país de liberdade religiosa, mas em certa medida todo crente, à medida que procura ser fiel a Cristo, sofre oposição de algum tipo, seja desprezo, zombaria no trabalho, entre familiares. E é claro que algumas vezes nós crentes vacilamos e precisamos reconhecer isso quando perdemos o foco no Evangelho, e aí sai pensando que é perseguição religiosa quando não é, é vacilo nosso mesmo, é falta de sabedoria. Mas fora isso, haverá oposição sim, pois o mundo sem Deus não gosta de ouvir a verdade exclusiva do cristianismo, de que há um só Salvador, que fora de Cristo não há salvação e os que não creem serão condenados, a incapacidade do homem se salvar por seu pecado, a verdade objetiva, absoluta de um Deus soberano que exige obediência segundo a sua palavra. E nesse sentido, a própria vida do crente, que pela graça começa a viver em santidade, já de certa forma aponta para as trevas espirituais que a humanidade sem Cristo se encontra. Porém, Jesus disse que quando o crente sofre esta hostilidade, ele não precisa temer. Pelo contrário, deve se regozijar. Perseguidos, porém não desamparados, evidenciando assim que o nosso maior tesouro não está aqui nesta terra, está no céu, em Cristo, e isso ninguém tira do crente. Como diz o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 11 a 12, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Você tem sofrido algum tipo de hostilidade em virtude de sua fé em Jesus? Regozijai-vos e exultai, olhando para Cristo, firme em Cristo, perseverando em Cristo. Ele é conosco, Ele é conosco. A nossa recompensa está nele. E além disso, o crente não precisa temer a perseguição, pois, como vimos, ela se encontra debaixo do controle soberano de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, como temos visto e falado nos últimos domingos, incluindo esta pandemia que vivemos. O Senhor Deus está no controle e Ele faz todas as coisas
colaborarem para o bem de seus filhos, cujo propósito é nos fazer mais semelhantes a Jesus. E nesse sentido podemos entender até mesmo a perseguição para a realização dos seus bons propósitos. Como, por exemplo, em Atos capítulo 8, está registrado que se iniciou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Porém, um dos resultados disso, qual foi? Você lembra? A dispersão de muitos crentes que fugiram. Mas, como diz o texto, Atos capítulo 8, versículo 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Ou seja, o evangelho se espalhou, de acordo com o propósito de Deus. Atos capítulo 1, verso 8, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, a igreja, porém, não precisa temer a perseguição, seja oficial, seja pessoal, pois mesmo que Deus não nos livre da perseguição, Ele nos livrará na perseguição. E através dela, testemunhamos o Evangelho, cumprindo a missão. E isso, então, nos leva ao nosso segundo ponto. Os discípulos de Cristo devem testemunhar fortalecidos no Espírito Santo. Vamos ler a partir do verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, note, Jesus, depois de falar do ódio deste mundo, ele conforta e encoraja os seus discípulos, mais uma vez, lembrando da promessa com respeito à vinda do outro Consolador, semelhante a Ele mesmo, o poderoso Auxiliador. Então, é o próprio Deus, pelo Espírito Santo que habita o crente, que o capacita para testemunhar. Jesus fala da vinda, do envio deste Consolador. Após o seu retorno ao Pai, Ele enviará da parte do Pai o Espírito da verdade. Esse dará testemunho de mim. Note, como já falamos, a obra do Espírito Santo trata de exaltar Cristo. Falaremos mais sobre a sua obra na próxima mensagem. E será então através desta capacitação do Espírito Santo que os apóstolos testemunharão diante do mundo. Verso 27. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E Jesus enfatiza aqui um aspecto importante, meus irmãos, a respeito do ofício apostólico. Os apóstolos escolhidos por Cristo estavam com ele desde o princípio de seu ministério e assim foram testemunhas oculares das obras de Jesus, como foram também depois da ressurreição. Portanto, para se ser um verdadeiro apóstolo, era necessário ser testemunha ocular de Cristo e ter sido comissionado pelo próprio Cristo. Por isso entendemos que o ofício apostólico não foi passado adiante. Ele terminou quando os apóstolos morreram. E estes apóstolos, conforme a exortação de Cristo aqui, de fato testemunharam fielmente, capacitados pelo poder do Espírito Santo. O livro de Atos confirma isso, como já falamos, o Evangelho se espalhou pelo poder do Espírito, através dos discípulos, dos apóstolos. E não apenas isso, pela inspiração do Espírito Santo, também foram usados para produzir os escritos do Novo Testamento, compondo a Escritura Sagrada, como vimos alguns domingos atrás também. Sendo assim, de que forma a igreja hoje permanece dando este testemunho? A igreja permanece
na medida que segue a doutrina dos apóstolos e profetas, ou seja, fundamentada nas Escrituras Sagradas pelo poder do Espírito Santo. Esta é a igreja verdadeiramente apostólica. Como diz o registro sobre o testemunho lá da igreja primitiva, em Atos, capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então nós podemos entender que essa exortação de Jesus para os apóstolos aqui se aplica a nós hoje, no sentido que devemos continuar este testemunho fundamentados na Escritura Sagrada e dependentes, completamente dependentes da iluminação e capacitação do Espírito Santo, fazendo assim discípulos de Cristo de todas as nações. Essa é a missão principal da igreja. Mesmo enfrentando a hostilidade do mundo, devemos responder este mal com o bem e assim continuar testemunhando no poder do Espírito Santo. E, meus irmãos, isso se aplica às nossas vidas coletivamente como igreja, no sentido de que devemos principalmente perseverar na pregação fiel, na exposição da Escritura, lembrando sempre que a autoridade máxima da igreja é Cristo e a sua palavra, e assim os subpastores na igreja local devem estar submissos a esta palavra. É por isso que nós sempre falamos entre os nossos irmãos na IBE, se você percebe que o seu pastor falou algo que não está tão alinhado com a Bíblia, venha falar com ele. Venha em amor, com calma, mas venha falar. Ele não é inerrante. Inerrante só a Bíblia. Então a igreja deve estar atenta a isso, primando por isso para a sua própria edificação. E nesse sentido também, amado irmão e irmã, lembre de orar por seu pastor. Ore por ele, para que ele se mantenha fiel à Escritura. Ele precisa muito da graça de Deus, pois diante deste desprezo do mundo para com a palavra, uma tentação para o pregador é começar a mudar a sua mensagem, a fim de deixá-la mais agradável aos ouvidos carnais. Mensagens que procuram agradar mais a homens do que a Deus. Mensagens influenciadas pelo humanismo dos nossos dias, o homem no centro de tudo. E isso é bem sério, é grave, pois não existe verdadeira igreja se o verdadeiro evangelho não é pregado. E eu separei um trecho aqui de um texto do pastor John MacArthur, intitulado A Igreja versus o Mundo, e ele faz o seguinte alerta. Em quase toda a era da história da igreja, tem havido pessoas na igreja que estão convencidas de que a melhor maneira de ganhar o mundo para Cristo é satisfazer os gostos do mundo. Essa maneira de agir sempre trouxe detrimento à mensagem do Evangelho. As únicas épocas em que a igreja causou impacto significante no mundo foram aquelas em que o povo de Deus permaneceu firme, recusou comprometer-se e proclamou com ousadia a verdade, apesar da hostilidade do mundo. Então, eis um alerta muito importante para os nossos dias de tanto desprezo pela palavra. Precisamos voltar sempre para a Escritura, pois é através dela que Deus cria a vida, que Deus edifica e santifica a sua igreja. Amém? E claro que este testemunho diz respeito a nós crentes individualmente também, como discípulos de Cristo, somos chamados a testemunhar com fidelidade à verdade, seja através das nossas vidas, nosso caráter sendo transformado pelo Evangelho, atos de amor ao próximo, por amor ao Senhor acima de tudo, pela graça somente, buscando a plenitude do Espírito, e assim também não deixando de compartilhar, falar a verdade do Evangelho com as pessoas que nos cercam, aproveitar as oportunidades, orar por essas oportunidades, por pessoas que queremos compartilhar o Evangelho. Ainda mais nesses dias de tanta incerteza, tanto medo, nós temos a esperança, nós temos as boas novas, precisamos compartilhar.
Você tem orado por isso? Orado por seus vizinhos não crentes, familiares, colegas? Ore por eles. E as oportunidades surgirão. E o Consolador em Cristo capacitará a sua vida para esta missão. E esse testemunhar inevitavelmente vai produzir resultados segundo a vontade de Deus. Haverão aqueles que guardarão a palavra, serão quebrantados, convertidos, louvarão a Deus, e haverão aqueles que não vão gostar, vão rejeitar, vão se opor, cara feia. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. E esse resultado pertence ao Senhor. Nós não convertemos ninguém. Quem converte é o Senhor. O nosso papel é testemunhar fielmente. Portanto, oremos que o Senhor Deus, por sua graça, nos ajude a nos mantermos e crescermos neste testemunho para a glória de Deus. Amém? Concluindo, aqui aprendemos então desta exortação do Senhor Jesus aos seus discípulos. Primeiro, eles devem estar preparados para enfrentar a hostilidade deste mundo que se opõe a Deus, confiando que o Senhor é com eles, o Senhor está no controle de todas as coisas, devem responder o mal com o bem, e assim eles devem testemunhar, fortalecidos no poder do Espírito Santo. Prosseguir neste testemunho, vislumbrando o galardão, lembrando que a nossa recompensa está toda em Cristo, e Ele está vindo. Como diz o apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 8, versos 17 a 18. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por tua santa palavra, Senhor. Obrigado por este texto precioso em que Cristo encoraja, Cristo exorta os seus discípulos a respeito das dificuldades que enfrentaríamos neste mundo. E também, Senhor, o encorajamento para perseverarmos no testemunho. Ó Deus, não temos força por nós mesmos, confessamos as nossas falhas, as nossas negligências, tem misericórdia das nossas vidas, mas queremos, ó Deus, perseverar neste caminho, seguindo o Senhor, pois é caminho de vida eterna, Senhor. Queremos avançar para o louvor da Tua glória, Senhor, alcançados por Tua graça. Capacita a Tua igreja, Pai, reveste a Tua igreja com poder, que voltemos para a Escritura, que possamos crescer neste testemunho, em todas as áreas das nossas vidas, ó Deus, para que o Senhor seja exaltado. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.